Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente através dessa maravilhosa palavra, que é poderosa para nos conduzir, fortalecer e restaurar completamente a nossa vida, nos conduzindo assim em caminho de plenitude. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Vamos embora? Não vamos parar, não? Vamos enfrentar a dificuldade? Vamos vencer os nossos medos e deixar que Deus silencie todos eles? Ele cumprirá. Vamos lá, vamos para cima. Ele cumprirá a promessa que nos fez. O texto hoje, para nossa breve reflexão, é mais um tijolinho nessa construção. É uma breve conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 4, a partir do verso 7 em diante. Diz assim: Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse a Jesus. Como é que me pede água de beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode socorrer, oferecer a água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Glória a Deus por essa palavra. Creio que todos já conhecem, nem é necessário contextualizar, mas é Jesus conversando com a mulher do tanque de Samaria, que tinha um problema sério e vivia ciclos repetitivos, visto que ela tentava, pela força da própria mão e numa adoração que não, vamos dizer, alcançava o coração de Deus, resolver os seus problemas. Muitas vezes somos assim, irmãos, através de atos religiosos, queremos ali conquistar o coração de Deus, mas Deus procura e vê a sinceridade. E creio que por isso Jesus estava lá, por isso Jesus se encontra muito com nós no caminho. Por quê? Porque somos escolhidos e Ele conhece o nosso coração como Ele conhecia o coração dessa mulher. Quero fazer as aplicações pertinentes referente a esses versículos, trazendo para a nossa vida. Vamos lá? Eu li, a história é bem mais longa e é rica e vasta em aplicações para a nossa vida, mas eu separei esses 7 versículos porque creio que é pertinente para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Diz assim: Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. É importante ressaltar que Jesus já estava lá quando ela chegou. Jesus já estava aqui, irmão, quando nós chegamos. Jesus já estava nos observando e ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele estava esperando por ela. Muitas vezes ele estará nos esperando. Ele estava lá, parou porque estava com sede, para descansar, a palavra fala. Ele era 100% Deus, mas também viveu 100% a plenitude da sua humanidade. E se cansava. E muitas vezes vamos ter que parar para descansar, como Jesus fez. E no descanso nada impede de nós acessarmos a graça de Deus, ou então ser fontes da graça de Deus, mas podemos sim descansar. E ele começou a conversa com aquela mulher. Eu gosto porque ele tomou atitude, talvez porque ele já soubesse como aquela mulher estava e como o coração dela se encontrava. E Jesus sempre, irmão, sempre não, mas ele normalmente inicia o processo solicitando uma entrega. Dê-me um pouco de água para beber. Por quê? A água representava justamente o que aquela mulher buscava. Ela estava no tanque ao meio-dia, a hora mais quente do dia, justamente porque ninguém iria ter com ela justo naquele momento, visto que a vida dela não era um bom exemplo.
ela tinha se casado 5 vezes e já estava no 6º relacionamento, talvez buscando ali a resposta de um relacionamento em outro relacionamento. O número 6 na Bíblia é conhecido como o número do homem, como aquela pessoa que tenta resolver na força do próprio braço. Mas Jesus, ele sempre inicia solicitando uma entrega. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega os teus caminhos para o Senhor e tudo mais ele o fará. Então entrega os teus caminhos para o Senhor e mais ele o fará, irmão. Olha, no versículo 8 ele fala: naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. Por quê, irmão? Jesus muitas vezes vai nos colocar sozinho, até mesmo longe dos discípulos, longe de quem nós entendemos que pode ser uma pessoa que pode nos ajudar. É proposital, por quê? Jesus quer ficar sozinho com você, irmão. Jesus quer ficar sozinho com você, minha irmã. Aquele momento, aquele cenário a qual aquela mulher vivia, naquele momento representa justamente o nosso deserto. E aquela mulher passava por um deserto sentimental, um deserto nos sentimentos, visto que ela tinha problema nos seus relacionamentos e isso afligiu justamente nos outros relacionamentos, porque as pessoas começaram a falar mal. Não é normal, irmão, um homem já em si casar 5 vezes, 6 vezes. Imagina uma mulher, imagina no contexto daquela sociedade aonde a mulher era desprezada, o agravamento que isso traz. E por isso muitas vezes Jesus vai querer ficar sozinho conosco. Por quê, meu irmão? Porque ele fará o conserto dos nossos caminhos. Oséias 13:5 diz: em deserto de terra muito seca eu te conheci. O deserto, a palavra deserto na etimologia da palavra significa medevar, justamente o lugar da palavra, um lugar silencioso e solitário, a qual nós seremos capazes de ouvir a voz de Deus. Que é inóspito, que nós não queremos ficar. Aquela mulher não queria estar naquela condição, só que ela foi cavando, numa tentativa de achar uma saída. E quanto mais nós fazemos isso, mais perto nós estamos de Jesus, irmãos. Essa é a verdade. Por quê? Porque ele veio para os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, o médico não veio para os sãos. Então saiba que neste processo ele muitas vezes vai nos colocar sozinho. Os discípulos estavam procurando coisas efêmeras, comida, irmão, enquanto Jesus está querendo produzir dentro do nosso deserto eternidade. No versículo 9 fala: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Havia uma disputa religiosa, irmão, um conflito. Alguns achavam que deveriam adorar no Monte Gerizim, enquanto os judeus criam que deveria se adorar no templo. E isso houve um grande estupim devido ao reinado de Hyrcano, se eu não me engano o nome de um rei, que mandou ali quebrar os altares idólatras do monte, e houve uma confusão muito grande que acirrou justamente essa disputa e essa rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Eles se odiavam de fato, mas Deus é Deus, meu irmão, que nos surpreende. Deus sempre vai ser Deus que nos surpreende. Deus não está preso aos paradigmas humanos, Deus não está preso às nossas razões, e Jesus é a expressão perfeita do caráter de Deus. Eu quero repetir: Jesus é a expressão perfeita do caráter de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que não estão entendendo o que Deus está falando, porque aprenderam de uma forma na religião e Deus chegou quebrando os protocolos. Deus fez de uma forma totalmente diferente. O encontro com Deus não foi na igreja, foi num tanque afastado da cidade. O encontro com Deus não foi no círculo de oração, foi justamente na biqueira de crack. O encontro com Deus não foi, sabe, na vigília da 4ª noite da oração ou no congresso do Espírito Santo, mas sim no prostíbulo. Jesus meteu o pé na biqueira, Jesus meteu o pé no prostíbulo e foi buscar alguém. Jesus quebra protocolos. Daraba da soi, Derica mandarabandaraya. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Deus conhecia o amor do coração daquela mulher. Ele foi ao encontro dela e pediu água e a buscou. E olha, começou a conversa. Perceba que quebrou o gelo. Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu, porque quando começa a conversa, Jesus responde, sempre tem resposta. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Havia ali uma questão da água viva e água morta. A água morta é justamente aquela que está no poço. E a água viva era justamente uma água que jorrava para a eternidade, um poço de água que jamais acabaria a água. Aqueles poços, eles de tanto tirar água, em um momento eles secariam, mas a água que Jesus tem jamais secaria. Então, conhecimento, irmão, é acesso. Por quê? Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, peça e receberão. Peça e receberá. Busquem e acharão. Busque e achará. Bata e a porta lhe será aberta. Bata e se abrirá. Então, irmão, a grande questão está justamente no conhecimento. Se você soubesse quem é que fala com você, se você soubesse o presente que Deus tem para você. E Deus tem muito mais para nós do que nós pensamos, imaginamos, e Ele chega nos surpreendendo, irmão. Mas o conhecimento é o acesso. Em Oséias 4,6 ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. E aí continua tentando fazer na força do próprio braço. Eu gosto de um versículo que está justamente, 2 versículos, Colossenses 2, versículo 2 e 3. É uma carta maravilhosa sobre a qual Paulo escreve do conhecimento de Cristo. E ele fala no versículo 2: eis o que eu tenho pedido a Deus. Essa é a intercessão de Paulo para a igreja. Uma intercessão, uma conversa com Deus. Para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo, com real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Olha, a experiência de conhecerem a Cristo. Em deserto de terra muito seca, eu te conheci. Aí no versículo 3 fala: a maravilha, a promessa, aquilo que verdadeiramente importa. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento esse que é de Deus, que nos dá acesso, irmão, aos presentes, que nos dá acesso à maravilhosa graça, que nos dá acesso ao favor imerecido e gratuito, que não temos que pagar nada. Aquela mulher tinha que pagar um preço muito caro, meu irmão, pelas ações dela. Primeiro, vivia escondida. Segundo, ciclos repetitivos, um relacionamento atrás do outro, tentando dar resposta a uma sociedade que julgava e condenava pelas suas ações. Terceira, tinha que sair no momento mais quente do dia, provavelmente procurando aquilo que sanaria a sua sede e promovia ainda mais aflição. Mas o conhecimento nos dá acesso, o conhecimento de quem Cristo é e de quem nós somos nele. Então, meu irmão, mergulhe fundo nesse conhecimento, porque Deus tem um presente para você. Deus tem um presente para você, minha irmã. E olha a conversa dela. Jesus começou a trocar uma ideia com ela justamente porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós precisamos falar para Jesus, mostrar o nosso coração. Ela fala: mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Percebe a inocência com relação a Cristo dela, irmão? Mas é impressionante porque, irmão, aquele poço ele tinha no mínimo 30 metros. Então a corda tinha no mínimo 30 metros. E ela tinha a corda e o balde. Estava querendo ajudar o Senhor Jesus a matar a sede dele. Agora, nós percebemos, irmão, o quê? Que o nosso conhecimento, ele nos afunda ainda mais. Aquela mulher conhecia bem o fundo do poço. Quantos de nós conhecemos bem o fundo do poço, não é verdade? Porque de tanto buscar aquilo que não supriria
a nossa alma, aquilo que não traria descanso, fomos nos afundando cada vez mais, fomos mergulhando cada vez mais num fundo, num poço que provavelmente secaria. O nosso conhecimento nos afunda ainda mais e nos leva à morte e à sequidão. Eu gosto de um texto de Provérbios 3, versículo 5, que eu carrego ele para a minha vida, irmão. Porque muitas vezes nós somos atormentados e temos guerras aqui na mente. Fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. E eu gosto dessa expressão, apoie, irmão. Por quê? Porque o nosso apoio deve estar embasado na palavra a qual Deus nos deu. Quando nós nos apoiamos naquilo que nós vemos, nos apoiamos na batalha da nossa mente, nós vamos ter problema. A mesma mente, meu irmão, que produz o problema é a que elabora a solução. A mesma mente que constrói o problema é a mente que vai desenvolver a solução, porque aqui a batalha é no campo da mente, no campo do entendimento. E o entendimento que nós temos sobre aquilo que nós pensamos é justamente que vai produzir as nossas ações e assim frutificar a nossa colheita. Então, é um entendimento. Agora, nós não devemos apoiar no nosso próprio entendimento, e sim na palavra, porque esse sim produz uma colheita de 30, 60 e 100 vezes maior do que nós pensamos. O nosso conhecimento nos afunda ainda mais. Olha, perceba o conhecimento dela. Ela tinha um conhecimento de quem eram os homens, mas não de quem era Deus. Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e animais bebem? Olha, muitas vezes e eu quero aqui já remeter ao versículo 23 desse capítulo, que o pai fala assim, ó, ele fala assim, ó, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. Por quê, irmão? Se há o adorador de verdade, há o adorador falso. E ressalta a falar que esse adorador falso nem é adorador de verdade. E muitas vezes nós, em nossos cultos, em nossas igrejas, replicamos justamente aquilo que nós vemos os outros fazerem como se fossem adoração, em vez de nos entregarmos sinceramente, verdadeiramente a Deus. Porque Deus está procurando não uma pessoa que tira um tempinho na semana para mostrar um certo amor para Ele, não. Jesus está falando de alguém que tem identidade com Deus, alguém que é, e não alguém que está algum momento disponível. Aquela mulher, ela conhecia, sabe, os patriarcas. Então, olha, nós sabemos sobre tradições e veneramos ídolos, ou seja, pessoas que conseguiram uma vitória. E isso é uma crença limitante. Por quê? Porque Deus estava lá para dar uma experiência digna para ela, uma experiência que mudaria a vida daquela mulher totalmente. E nós nos apegamos a isso, a experiência do outro, aquilo que o outro viveu, a água que o outro bebeu, que os filhos dele beberam. E talvez eles fazendo daquela forma, eu talvez me torne próspero e seja feliz. E não é dessa forma, irmão. Não é dessa forma. Olha, eu gosto de um texto de Gênesis capítulo 1, porque isso nos cega, irmão. De Gênesis 21, eu quero contar a história da serva Agar, que foi despedida por Abraão, amando de Sara, que sentiu inveja. Aquela mulher enfrentou um deserto escaldante e ela viu que o filho dela ia morrer. E o que aconteceu? O filho dela era promessa, ela tinha ido ao deserto uma vez e Deus mandou ela se humilhar. Ela voltou e agora Deus tinha mandado Abraão obedecer a sua esposa, despedindo Agar, que ele tomaria conta dela. Logicamente ela não sabia dessa promessa, mas ela foi para o deserto e quando chegou a uma certa distância, tinha acabado os mantimentos, ela acabou se desesperando, deixou o menino, abandonou e fala que ficou um tiro de flecha de distância. Isso é uma distância muito longe. Para quê? Para que ela não pudesse ver e nem ouvir o choro do menino. Então o anjo do Senhor apareceu para ela, e eu gosto porque fala assim, ó, Gênesis 21, 19, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. O detalhe é que o poço já estava lá, irmão. O poço já estava lá e sempre esteve disponível para nós esse acesso em Jesus, desde a morte dele. Foi lá, encheu a vasilha e deu ao menino.
E Deus está querendo abrir olhos de pessoas que estão na escuridão, que têm enxergado a verdade dos outros, em vez de enxergar a verdade de Cristo para elas. Rabadassoi, Edecamandaraia. Deus está abrindo olhos, Deus está abrindo entendimento, Deus está trazendo um despertar para a mente, abrindo as portas da percepção de quem Ele é. De quem Ele é, meu irmão. De quem Ele é, minha irmã. Ele quer lhe levar além desse deserto, Ele quer lhe levar à terra da promessa. Olha, desapegue de crenças limitantes do seu pai, da sua mãe, de patriarcas, de pastores. Desapegue de crendices, desapegue de limitações que os outros impuseram para você. Não são as suas limitações, não são os seus lixos emocionais. Dispa-se disso. Olha, e a palavra fala, Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Era o que eu estava falando. Por quê, meu irmão? Não há saciedade para os que vivem no escuro. Não há saciedade para os que vivem no escuro. Agora, de fato, é uma bênção sentir fome e sede. É uma bênção. Agora as pessoas não compreendem isso, que há uma bênção em sentir fome e sede. Lucas 6, versículo 21 diz o seguinte, felizes são os que agora sentem fome, porque vão ter fartura. Felizes são os que sentem cheiro, porque serão fartos. Porque são os que sentem fome e sede, os que vão ser fartos, irmãos. Fartos por Deus. Agora nós muitas vezes quando sentimos isso, nós mesmos com a nossa própria mão vamos buscar. Isso é denotado nela. Saía de um relacionamento e ia para o outro. Ciclos repetitivos e não achava aquilo que Deus tinha para ela. Você acha que Deus estava falando de água? Estava falando de casamento, irmão, para ela. Estava falando de casamento. Depois ele tocou no assunto. Primeiro ele tentou mostrar para ela quem ele é. Olha, no versículo 25 ele fala, ai de vocês que agora que tem fartura e riqueza, porque mais adiante passarão fome. Está entendendo? Que quanto mais nós nos fartamos com a nossa própria mão, que nós não nos permitimos passar pela fome e pela sede, temos um problema de não nos deixar Deus dar a água viva. E aí o Senhor Jesus termina com ela, fala, mas quem bebe da água que eu dou, e para beber da água que eu dou tem que estar com sede, tem que estar com fome. Olha, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. E ele dá a vida eterna. E aqui nós entendemos, irmão, o porquê que ele permite nós passarmos do deserto, irmão. Porque quem encontra a graça, descobre vida, meu irmão. Quem encontra a graça e quem encontra o favor de Deus, torna-se uma fonte, vai jorrar para a eternidade, rios de água viva fluirão. E na área onde você foi atacado, meu irmão, na área onde você foi atacada, minha irmã, na área da tua desonra, na área da tua humilhação, na área da tua vergonha, é aonde Deus faz questão de te exaltar, para que os outros vejam, para que saibam e entendam que a mão do Senhor fez essas coisas. Deus está limpando lágrimas nesse momento. Deus está recolhendo aí aonde você está e está colocando no odre dele. Está enchendo as taças das orações que você tem derramado na presença do Senhor. E quando essas taças se encherem, transbordarão. Não agora em tristeza, mas em felicidade. Deus está limpando lágrimas. E você vai encontrar o favor, meu irmão, você vai encontrar o favor, se tornará uma fonte. Eu quero terminar com Isaías capítulo 49, meu irmão, do versículo 8 em diante, diz assim, o Senhor ainda diz mais, vocês fez o seu pedido na hora oportuna, e eu o ajudarei no dia da salvação, o protegerei do mal para ser a garantia de nova aliança que falei. Restaurar o meu povo, a sua terra e as suas propriedades abandonadas. Você vai ser o meu mensageiro para dizer aos que vivem presos, venham para a luz. Vocês que estão na escuridão, vocês estão livres. Eles se apacentarão junto aos caminhos e encontrarão pastagem nas colinas estéreis. Nunca mais terão sede ou fome. Eu quero repetir, nunca mais, nunca mais, nunca mais terão sede ou fome, não sofrerão mais com os ventos quentíssimos do deserto, nem com o calor do sol, pois o Senhor que os ama vai levá-los mansamente às fontes de água fresca. Entrega, meu irmão,
Entrega, minha irmã. Ele está aqui. Ainda enquanto há tempo para se amar, não tem necessidade de buscar onde está buscando. Entrega. Enquanto ainda há tempo para se amar, entrega verdadeiramente. Quem foi os seus passos quando você não sabia para onde andar? Quem se anulou por você? Quem te amou quando você nem deu um porquê? Entrega. Entrega verdadeiramente, e mais Ele fará. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre seja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.